Minha meia-irmã abraçou minha mãe no jantar e sussurrou. Sua filha me disse que queria que você perdesse a vida. Eu estava parada bem ali quando ela disse isso. Minha meia-irmã, Laurel, estava com os braços em volta da minha mãe em um daqueles abraços longos e dramáticos que ela havia aperfeiçoado nos 2 anos desde que o pai dela se casou com minha mãe. Eu estava a 1 metro de distância limpando a mesa do jantar porque eu sempre limpava a mesa. Laurel nunca limpava a mesa porque Laurel tinha convencido a todos de que era frágil demais. Para tarefas domésticas, ela tinha 22 anos, e era frágil demais para levar um prato até a pia. Eu a ouvi sussurrar isso no ouvido da minha mãe, e ela me disse que queria que você perdesse a vida. O corpo da minha mãe ficou rígido. Ela se afastou do abraço e olhou para Laurel com lágrimas se formando nos olhos. Então, ela olhou para mim. A expressão no rosto dela era algo que eu nunca tinha visto antes. Era mágoa e confusão, e algo que parecia medo. Perguntei o que havia de errado. Minha mãe balançou a cabeça e saiu da sala sem responder. Laurel a viu ir embora com uma expressão triste, que não chegava aos seus olhos. Então ela se virou para mim e sorriu apenas por um segundo. Apenas o tempo suficiente para eu ver. Então a cara triste voltou, e ela seguiu minha mãe para fora da cozinha. Fiquei ali parada, segurando pratos sujos e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minha mãe me evitou por 3 dias depois disso. Ela dava respostas curtas quando eu fazia perguntas. Ela parou de sentar perto de mim no sofá durante as noites de cinema. Ela começou a fechar a porta do quarto quando me via vindo pelo corredor. Eu perguntei repetidamente o que estava errado. Ela dizia nada. Dizia que estava apenas cansada. E disse que eu deveria passar mais tempo com a Laurel, porque a Laurel realmente queria que fôssemos próximas. Foi aí que eu soube que algo estava muito errado. Minha mãe nunca tinha me empurrado para a Laurel antes porque minha mãe sabia que eu não gostava da Laurel. Eu não gostava da Laurel porque a Laurel era uma mentirosa. Eu a peguei em pequenas mentiras desde o dia em que ela se mudou. Ela disse ao pai dela que eu comi o resto do sorvete quando ela tinha comido. Ela disse à minha mãe que eu tinha insultado a roupa dela quando eu não tinha dito nada. Ela disse a todos que eu me recusava a incluí-la nos planos quando era ela quem recusava todos os convites. Mas essas eram mentiras pequenas. Mentiras irritantes. Eu nunca imaginei que ela contaria uma mentira tão grande. Tentei falar com minha mãe novamente. Perguntei diretamente se eu tinha dito algo sobre mim. Minha mãe começou a chorar e ela disse que não queria falar sobre isso. Ela disse que só precisava de tempo e que talvez eu devesse ficar com meu pai por um tempo. Meus pais estavam divorciados desde que eu tinha 12 anos e meu pai morava a 40 minutos de distância. E eu ouvia fim de semana sim, fim de semana não. Minha mãe estava sugerindo que eu me mudasse da minha casa de infância por causa de algo que Laurel tinha sussurrado em seu ouvido. Fui procurar a Laurel e ela estava no quarto dela, que costumava ser nosso quarto de hóspedes antes de ela colonizá-lo com cortinas rosa e luzinhas. Perguntei o que ela disse à minha mãe. Ela olhou para mim com grandes olhos inocentes e disse que não sabia do que eu estava falando. Eu disse que ouvi você sussurrar algo no jantar. Ela disse que eu devia ter ouvido mal. Eu disse, eu sei que você disse algo sobre mim. Ela sorriu de novo, aquele mesmo sorriso da cozinha. E então ela disse que talvez minha mãe estivesse finalmente vendo a verdadeira eu. Perguntei o que isso significava. Ela disse que minha mãe sempre quis uma filha que a valorizasse. Que minha mãe sempre quis alguém que ficasse perto e cuidasse dela e fosse sua melhor amiga. Que eu era independente demais e distante demais e focada demais na minha própria vida e que minha mãe merecia coisa melhor, que minha mãe merecia ela. Eu disse que ela era louca. Ela disse que eu estava com ciúmes. Saí do quarto dela e fui direto para a minha mãe. Contei tudo a ela, eu disse a ela que Laurel estava mentindo sobre mim. Eu disse a ela que nunca disse que queria que ela perdesse a vida. Eu disse a ela que a amava e que nunca diria nada parecido. Minha mãe olhou para mim com olhos cansados e disse que Laurel a tinha avisado que eu negaria. Ela disse que Laurel tinha dito a ela que eu tentaria colocá-la contra Laurel e que Laurel estava tão preocupada em contar a verdade a ela porque Laurel sabia que eu a faria parecer a vilã. A armadilha foi perfeita. Laurel tinha armado tudo para que qualquer coisa que eu dissesse apenas confirmasse o que ela já tinha plantado. Eu estava presa. Mudei-me para a casa do meu pai naquele fim de semana, não porque eu queria, mas porque minha mãe me pediu para lhe dar espaço. Ela disse que precisava de tempo para processar seus sentimentos e disse que talvez um pouco de distância ajudasse nosso relacionamento. Laurel me abraçou na despedida e disse que esperava que pudéssemos ser próximas algum dia. Meu pai ficou confuso sobre o motivo de eu ter aparecido de repente com uma mala. Contei tudo a ele. Ele acreditou em mim imediatamente porque meu pai nunca confiou na Laurel e disse que algo nos olhos dela parecia vazio e ele estava certo. Fiquei com meu pai por 2 meses e durante esse tempo visitei minha mãe 2 vezes. Nas 2 vezes Laurel estava lá rondando ao redor dela como uma sombra. Nas 2 vezes minha mãe parecia distante e desconfortável. Laurel tinha vencido. Ela tinha roubado minha mãe e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Então Laurel cometeu um erro. Entrei na cafeteria do campus 3 dias depois porque precisava de cafeína antes da minha aula da tarde. O lugar cheirava a café expresso queimado e rolos de canela. Eu estava na fila rolando a tela do meu telefone quando alguém tocou meu ombro. Virei-me e vi uma garota da minha idade com cabelos escuros presos em um coque bagunçado. Ela estava me encarando com uma expressão estranha, como se me reconhecesse, mas não conseguisse lembrar de onde. Ela perguntou se eu era a meia-irmã de Laurel. Senti meu estômago embrulhar porque ninguém na escola sabia sobre Laurel, exceto meus amigos mais próximos. Perguntei como ela sabia disso. Ela disse que seu nome era Octavia e que costumava ser colega de quarto de Laurel, no primeiro ano. Ela disse que Laurel lhe mostrou fotos minhas quando moravam juntas. Eu disse que sim, eu era a meia-irmã, e perguntei como ela estava lidando com ter Laurel em sua vida agora. O rosto de Octavia mudou completamente. Ela perguntou se poderíamos nos sentar e conversar. Esqueci meu café e a segui até uma mesa de canto perto das janelas. Ela se sentou à minha frente e cruzou as mãos sobre a mesa. Ela perguntou como eu estava lidando em morar com Laurel. Eu disse que não estava mais morando com Laurel porque tinha me mudado para a casa do meu pai. Octavia assentiu, como se isso fizesse todo o sentido. Ela disse que Laurel contou a todos que mudou de escola, por causa de melhores oportunidades acadêmicas. Eu disse que foi isso que Laurel contou à nossa família também. Octavia se inclinou para frente e disse que não foi por isso que Laurel saiu. Ela disse que Laurel saiu porque Octavia e 2 outras garotas a denunciaram à administração da residência estudantil por criar uma situação de moradia hostil. Senti meu coração começar a bater mais rápido. Perguntei o que Octavia começou a falar e eu apenas escutei. Ela disse que Laurel foi sua colega de quarto por exatamente 4 meses antes de Octavia solicitar uma transferência de quarto de emergência. Ela disse que no início Laurel parecia doce, amigável e um pouco tímida.
Ela disse que Laurel fazia biscoitos e os compartilhava, e sempre perguntava sobre o dia de Octavia. Então Octavia começou a namorar um cara chamado John, que morava no terceiro andar. Laurel conheceu John algumas vezes quando ele veio buscar Octavia para sair. Octavia disse que John começou a agir de forma estranha depois de cerca de um mês. Ele fazia perguntas estranhas sobre se ela realmente queria estar com ele. Ele ficava chateado com pequenas coisas que nunca o incomodaram antes. Ele a acusou de reclamar dele para suas amigas. Octavia não tinha ideia do que ele estava falando. Então, uma noite, John disse a ela que Lou estava mandando mensagens para ele. Octavia pegou o telefone e me mostrou capturas de tela que ainda tinha salvas. As mensagens eram de Laurel para John, dizendo que Octavia falava dele constantemente no dormitório. Laurel disse a John que Octavia o chamava de controlador e chato. Laurel disse que Octavia só ficava com ele porque não queria ficar sozinha. John acreditou no início porque por que Laurel mentiria? Octavia teve que mostrar a John suas mensagens de texto reais com suas amigas, onde ela nunca disse nada de ruim sobre ele. Ela teve que provar que não era a pessoa que Laurel descreveu. John finalmente acreditou nela quando viu as provas. Foi quando Octavia percebeu que algo estava muito errado com Laurel. Ela perguntou a Laurel por que ela enviou aquelas mensagens. Laurel chorou e disse que entendeu mal as coisas que Octavia disse. Ela disse que estava apenas tentando ajudar John a ver a verdade. Octavia sabia que aquilo era mentira. Ela foi falar com a garota que teve Laurel como colega de quarto antes dela. Aquela garota disse a Octavia que exatamente a mesma coisa aconteceu com sua irmã mais nova. Laurel sussurrou mentiras para a irmã, tentando colocá-la contra a colega de quarto. O padrão era idêntico. Perguntei a Octavia se ela estaria disposta a conversar com minha mãe sobre o que aconteceu. Octavia disse sim, imediatamente. Ela disse que se sentia culpada por não avisar as pessoas sobre Laurel quando ela se transferiu. Ela disse que Laurel não deveria sair impune destruindo famílias do jeito que destruiu amizades. Senti algo mudar no meu peito. Isso era evidência real. Isso era prova de que Laurel tinha feito isso antes com outras pessoas. Trocamos números de telefone ali mesmo na mesa. Octavia disse para ligar a qualquer hora, e ela contaria tudo à minha mãe. Agradeci cerca de 6 vezes. Saí da cafeteria, sem nunca pegar meu café. Caminhei de volta para o apartamento do meu pai atordoada. Eu tinha a primeira evidência real de que Laurel tinha um padrão documentado desse comportamento exato. Eu sabia que precisava ter cuidado. Eu não podia mandar mensagem ou ligar para Octavia de casa porque não queria que Laurel visse meu telefone e ficasse desconfiada. Salvei o número de Octavia com um nome falso. Fiz uma nota no meu telefone com tudo o que Octavia me contou. Anotei a linha do tempo e os detalhes sobre John e a colega de quarto anterior. Eu precisava documentar tudo antes de esquecer qualquer detalhe. Na semana seguinte, passei cada minuto livre contatando pessoas do passado de Laurel. Octavia tinha me dado nomes e informações. Ela me contou sobre a garota que dividiu o quarto com Laurel antes dela. O nome dela era Isidora Cross, e ela era um ano mais velha que nós. Encontrei Isidora nas redes sociais e enviei uma mensagem explicando quem eu era. Eu disse que era meia-irmã de Laurel e precisava saber o que aconteceu entre elas. Isidora respondeu em 1 hora. Ela disse que estava esperando alguém da família de Laurel entrar em contato. Ela disse que tentou avisar o pai de Laurel sobre o comportamento dela, mas ele nunca respondeu às mensagens dela. Isidora e eu nos encontramos em uma cafeteria diferente do outro lado da cidade. Ela trouxe um caderno com ela. Ela disse que estava em terapia há 8 meses lidando com problemas de confiança por causa do que Laurel fez. Isidora me contou que Laurel dividiu o quarto com ela por um semestre. Durante esse tempo, Laurel tentou sistematicamente afastar Isidora de sua irmã mais nova, Kendall. Laurel dizia a Kendall, Isidora reclamava dela constantemente. Laurel dizia que Isidora chamava Kendall de irritante e imatura. Laurel Kendall que Isidora apenas fingia se importar com ela. Kendall acreditou porque tinha apenas 17 anos e Laurel parecia tão preocupada e genuína. A irmã parou de falar por 3 meses. O relacionamento delas quase se rompeu permanentemente. Isidora só descobriu o que aconteceu quando Kendall finalmente a confrontou com citações específicas que Isidora nunca disse. Elas perceberam juntas que todas as citações vinham de conversas com Laurel. Isidora estava com tanta raiva do que Laurel fez que se ofereceu para escrever uma declaração detalhada sobre as táticas de manipulação. Ela disse que testemunharia se necessário. Ela disse que Laurel era perigosa e precisava ser parada. 2 semanas depois de conhecer Octavia, eu tinha declarações de 3 pessoas diferentes descrevendo o padrão de Laurel. Octavia escreveu tudo sobre John e as mensagens de texto. Isidora escreveu uma declaração de 4 páginas sobre Kendall e o relacionamento entre irmãs. Também encontrei uma terceira pessoa através de Isidora. Era uma garota chamada Mia que morava no corredor, em frente a Laurel e Isidora. Mia testemunhou o comportamento de Laurel e escreveu uma declaração apoiando o que Isidora disse. Eu tinha documentação. Eu tinha evidências. Eu tinha provas de um padrão claro. Então encontrei outra coisa. Eu estava pesquisando online por qualquer outra informação sobre Laurel. Encontrei uma notícia local sobre um programa de mentoria para jovens no centro comunitário perto de onde Laurel costumava morar. O artigo mencionava que o programa teve que implementar novos procedimentos de triagem de voluntários após um incidente. Liguei para o centro comunitário e pedi para falar com alguém sobre o programa de mentoria. A mulher que atendeu me transferiu para a diretora do programa. Expliquei que estava fazendo uma pesquisa sobre programas de voluntariado para um projeto escolar. Perguntei sobre seus procedimentos de triagem. A diretora ficou feliz em falar sobre isso. Ela disse que eles atualizaram tudo depois que tiveram que pedir a uma voluntária para sair. Ela não disse o nome de Laurel, mas descreveu o incidente. Uma mãe reclamou que a voluntária disse à filha de 12 anos que sua mãe não a amava de verdade. A voluntária disse que a mãe estava apenas fingindo se importar. A garota foi para casa chorando e contou à mãe o que a voluntária disse. A mãe ligou para o programa imediatamente. Eles investigaram e pediram para a voluntária sair. A diretora disse que foi a coisa mais perturbadora que ela tinha visto em 15 anos administrando o programa. Perguntei quando isso aconteceu. Ela disse cerca de 8 meses atrás. Isso foi logo antes do pai de Laurel se casar com minha mãe. O padrão era claro e documentado, mas eu precisava descobrir como apresentar isso à minha mãe sem que Laurel interceptasse. Decidi abordar o irmão de Beck, Stanley. Julian morava
morava no Oregon e estava visitando para um fim de semana prolongado. Ele chegaria na sexta-feira e ficaria até segunda-feira. Eu sempre gostei de Julian. Ele era gentil e engraçado. E mal conhecia Laurel, porque ela morava com a mãe na Califórnia até o casamento. Laurel não teria tido tempo de manipulá-lo ainda. Mandei uma mensagem para Julian e perguntei se ele queria tomar um café no sábado de manhã. Eu disse que queria colocar o papo em dia. Ele disse claro e sugeriu um lugar perto do hotel dele. Disse ao meu pai que encontraria Julian. Meu pai achou uma boa ideia. Ele disse que Julian parecia uma pessoa sensata que poderia realmente ouvir. Sábado de manhã, dirigi até a cafeteria com toda a minha documentação em uma pasta. Julian já estava lá quando cheguei. Ele me deu um abraço e pediu café para nós dois. Sentamos em uma mesa nos fundos. Ele perguntou como estava a escola. Eu disse que a escola estava bem, mas que precisava falar com ele sobre algo sério. A expressão dele mudou. Abri a pasta e mostrei a ele tudo o que reuni. As declarações de Octavia, Isidora e Mia. As informações sobre o incidente do programa de voluntariado. A linha do tempo mostrando o padrão de comportamento de Laurel. Julian leu tudo cuidadosamente. Ele não interrompeu. Ele apenas leu, e ocasionalmente suas sobrancelhas se erguiam. Quando terminou, recostou-se na cadeira e olhou para mim. Ele perguntou se tudo aquilo era real. Eu disse que sim, e que poderia colocá-lo em contato com qualquer uma dessas pessoas para verificar. Ele esfregou o rosto com as duas mãos. Julian disse que estava chocado, mas também não estava completamente surpreso. Ele disse que sempre achou o ato de desamparo de Laurel um pouco excessivo, mas assumiu que era apenas a personalidade dela. Ele disse que algumas pessoas são apenas mais dependentes do que outras. Eu disse a ele que não se tratava de ser dependente. Eu disse a ele que Laurel era deliberadamente manipuladora e que ela visava relacionamentos próximos para destruí-los. Julian perguntou o que eu queria que ele fizesse. Eu disse que precisava que ele observasse Laurel cuidadosamente durante sua visita. Eu disse que precisava que ele observasse como ela agia quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Eu disse que se ele notasse algo preocupante, deveria falar com Stanley em particular. Julian concordou. Ele disse que prestaria muita atenção. Ele prometeu falar com se algo que correspondesse ao que eu descrevi. Senti-me aliviada por ter um aliado dentro de casa que Laurel não suspeitaria que a estava observando. Terminamos nosso café e Julian disse que me mandaria uma mensagem depois do fim de semana. Dirigi de volta para o apartamento do meu pai, sentindo que talvez as coisas estivessem finalmente começando a mudar. A visita de Julian aconteceu nos 3 dias seguintes. Ele ficou em um hotel, mas passou a maior parte do tempo na casa da minha mãe e Laurel. Recebi atualizações por meio de mensagens de texto. Julian disse que tudo parecia normal no início. Laurel era doce e atenciosa. Ela fez café da manhã no domingo de manhã. Ela perguntou a Julian sobre sua vida no Oregon. Ela parecia genuinamente interessada em seu trabalho e seus hobbies. Então, na tarde de domingo, algo aconteceu. Julian me mandou uma mensagem naquela noite com 3 pontos de exclamação. Ele disse que viu exatamente o que eu descrevi. Ele disse que Laurel cometeu um erro crítico. Ele estava sentado na sala de estar lendo um livro enquanto minha mãe e Laurel estavam na cozinha. Stanley estava do lado de fora grelhando frango para o jantar. Minha mãe pediu a Laurel para pegar algo na despensa. Laurel gritou com ela com verdadeira raiva na voz. Julian disse que o tom era cruel. Laurel disse a minha mãe para pegar ela mesma porque não era uma empregada. Minha mãe parecia chocada e magoada. Então Laurel pareceu se lembrar que Julian estava na sala ao lado. Julian disse que observou pela porta enquanto todo o rosto de Laurel se transformava. A raiva desapareceu e a expressão doce e triste voltou. Laurel pediu desculpas à minha mãe com aquela voz suave. Ela disse que estava apenas estressada com coisas da família. Ela disse que não queria ter sido rude. Minha mãe aceitou o pedido de desculpas imediatamente. Mas Julian viu a coisa toda. Ele viu o rosto de Laurel mudar de frio para doce em cerca de 2 segundos. Ele me mandou uma mensagem dizendo que acreditava em tudo o que eu disse a ele. Ele disse que falaria com Stanley antes de ir embora na segunda-feira. Julian conversou com Stanley em particular na segunda-feira de manhã antes de seu voo. Ele me contou sobre isso mais tarde por telefone. Ele disse que sentou e mostrou as declarações que eu havia reunido. Ele explicou que Laurel tinha um histórico documentado desse padrão específico de manipulação, com várias pessoas ao longo de vários anos. Stanley ficou na defensiva no início. Ele disse que aquelas garotas provavelmente entenderam Laurel mal. Ele disse que Laurel era sensível, e as pessoas às vezes interpretavam as coisas da maneira errada. Julian o pressionou. Ele disse que não se tratava de mal entendido. Ele disse que se tratava de um padrão claro de manipulação deliberada. Ele contou a Stanley sobre o que testemunhou na cozinha. Ele descreveu como o rosto de Laurel mudou quando ela lembrou que ele estava assistindo. Stanley ficou quieto. Julian disse que Stanley parecia que alguém tinha lhe dado um soco no estômago. Stanley disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Ele disse que precisava prestar atenção em coisas que poderia ter perdido. Julian disse a ele que isso era justo, mas ele precisava realmente investigar antes de descartar. Stanley concordou relutantemente. Julian percebeu que Stanley queria acreditar que sua filha era inocente, mas Julian plantou a semente da dúvida. Isso foi tudo o que eu precisava. Laurel deve ter sentido que algo estava errado porque ela intensificou rápido. 2 dias depois que Julian foi embora, minha mãe ligou para a casa do meu pai. Ela parecia chateada e com raiva. Ela disse que precisava falar comigo imediatamente. Peguei o telefone e perguntei o que havia de errado. Minha mãe disse que Laurel lhe disse que eu estava enviando mensagens de texto ameaçadoras. Ela disse que Laurel estava com medo de mim. Ela disse que Laurel mostrou mensagens onde eu ameaçava machucá-la. Meu estômago embrulhou. Eu não mandava mensagem há mais de 1 mês. Eu disse à minha mãe que aquilo não era verdade. Minha mãe exigiu ver meu telefone. Ela disse que estava indo pra lá agora mesmo para verificar. Eu disse, tudo bem, venha. Eu não tinha nada a esconder. Minha mãe apareceu 20 minutos depois. Ela estava tremendo. Entreguei a ela meu telefone desbloqueado. Disse a ela para olhar cada mensagem. Ela rolou por tudo. Ela verificou minhas mensagens com Laurel. A última mensagem era de 6 semanas atrás dizendo, ok. Quando Laurel perguntou se eu poderia tirar minhas coisas do banheiro, não havia nada ameaçador. Quase não havia nada. Minha mãe parecia confusa. Ela perguntou onde estavam as mensagens ameaçadoras. Eu disse que não havia nenhuma porque eu nunca as enviei. Perguntei o que exatamente Laurel alegou. Eu disse que minha mãe descreveu mensagens que supostamente ameaçavam expor Laurel e arruinar sua vida. Mensagens que diziam que eu garantiria que todos a odiassem. Nenhuma dessas mensagens existia no meu telefone. Minha mãe sentou
sentou no sofá. Ela olhou para o meu telefone novamente. Ela olhou para mim. Algo estava finalmente rompendo. Eu não disse nada no início, apenas observei o rosto dela. Ela colocou meu telefone na almofada do sofá entre nós. Suas mãos tremiam um pouco. Ela me perguntou novamente o que exatamente Laurel alegou que eu escrevi. Eu disse a ela que Laurel disse que eu enviei mensagens ameaçando expô-la e arruinar sua vida. Minha mãe olhou para o meu telefone novamente como se talvez tivesse perdido alguma coisa. Ela o pegou e rolou pelas mensagens mais uma vez. Não havia nada lá, exceto coisas básicas sobre compartilhar o banheiro e horários de jantar. Minha mãe perguntou se eu tinha apagado alguma coisa. Eu disse que não. E disse que ela poderia verificar minha pasta de mensagens apagadas, se quisesse. Ela verificou. Também não havia nada lá, exceto alguns textos de spam que eu limpei na semana passada. Minha mãe largou o telefone novamente e cobriu o rosto com as mãos. Perguntei se Laurel mostrou a ela as mensagens reais ou apenas contou sobre elas. Minha mãe disse que Laurel estava chorando tanto que não conseguia fazer o telefone funcionar direito. Ela disse que Laurel prometeu mostrar as mensagens mais tarde, mas ela parecia tão chateada e assustada que minha mãe acreditou nela imediatamente. Perguntei se havia mais alguma coisa acontecendo com Laurel que parecesse estranha. Minha mãe olhou para mim por um longo tempo. Ela perguntou baixinho se eu sabia de algo que ela não sabia. Eu disse a ela que tinha informações, mas precisava que ela as ouvisse de outras pessoas. E não apenas de mim. Eu disse que se eu contasse tudo agora, ela poderia pensar que eu estava inventando para me defender. Minha mãe perguntou que tipo de informação. Eu disse informações sobre Laurel, fazendo exatamente a mesma coisa com outras pessoas. Minha mãe ficou muito quieta. Ela perguntou o que eu queria dizer com exatamente a mesma coisa. Eu disse que Laurel tem um padrão de sussurrar mentiras para colocar as pessoas umas contra as outras. E eu poderia provar isso. Minha mãe perguntou como. Eu disse a ela que precisava marcar um encontro com alguém que conhecia Laurel antes de ela se mudar para nossa casa. Alguém que não tinha motivos para mentir. Minha mãe concordou, mas parecia assustada. Liguei para Octavia naquela noite depois que minha mãe foi embora. Perguntei se ela e Isidora poderiam encontrar minha mãe em algum lugar neutro para explicar o que aconteceu com Laurel. Octavia disse sim imediatamente e sugeriu uma cafeteria a meio caminho entre nossas casas. Contei a minha mãe a hora e o local, mas não contei nada a Laurel ou Stanley. Minha mãe perguntou se deveria dizer a ele onde estava indo. Eu disse que não, porque Stanley poderia mencionar isso a Laurel, e Laurel encontraria uma maneira de impedir. Minha mãe parecia desconfortável, mas concordou. 3 dias depois, minha mãe encontrou Octavia e ia na cafeteria. Fui com ela, mas sentei em uma mesa diferente para que pudessem conversar sem mim por perto. Observei do outro lado da sala enquanto Octavia e Isidora passavam 2 horas descrevendo tudo o que Laurel havia feito. Vi o rosto da minha mãe mudar enquanto elas falavam. Ela começou parecendo defensiva e cética. Então ela pareceu confusa. Então ela pareceu enjoada. Octavia estava mostrando algo a ela no telefone, e minha mãe colocou a mão na boca. Isidora estava falando e gesticulando e minha mãe começou a chorar. Não um choro alto, mas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Quando terminaram de conversar, minha mãe veio até a minha mesa. Ela não disse nada. Ela apenas ficou parada olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez em meses. Perguntei se ela estava bem. Ela balançou a cabeça. Saímos da cafeteria e sentamos no carro dela no estacionamento. Ela me disse que Octavia descreveu o mesmo padrão exato. As mentiras sussurradas, os avisos preventivos, de que a vítima negaria tudo. A maneira como Laurel se posicionava como a amiga carinhosa que estava apenas preocupada. Minha mãe disse que a história de Isidora era quase idêntica, exceto que Laurel havia avisado seu relacionamento com a irmã em vez de um namorado. Ela disse que o incidente do programa de voluntariado também coincidia. Ela disse que sentia que ia vomitar. Minha mãe foi para a casa do meu pai naquela mesma noite. Era tarde, e meu pai atendeu a porta parecendo preocupado. Minha mãe perguntou se podia falar comigo. Meu pai a deixou entrar e depois subiu as escadas para nos dar privacidade. Minha mãe sentou no sofá e começou a chorar muito. Ela disse que não sabia mais em que acreditar. Ela disse que estava com medo de ter cometido um erro horrível. Sentei ao lado dela e não disse nada por 1 minuto. Então fui para o meu quarto e peguei a pasta com toda a documentação que reuni. Trouxe de volta e mostrei tudo a ela. As declarações de Octavia e Isidora, o relatório do incidente do programa de voluntariado, a linha do tempo que fiz mostrando quando cada incidente aconteceu. Minha mãe leu tudo devagar. Ela continuava enxugando os olhos. Quando terminou, ela me disse que Laurel vinha dizendo coisas cada vez mais estranhas sobre mim nas últimas semanas. Ela disse que Laurel alegou que eu estava planejando me mudar permanentemente e nunca mais falar com minha mãe. Ela disse que Laurel lhe disse que eu estava conversando com meu pai sobre fazer minha mãe passar algumas heranças de família para o meu nome antecipadamente porque eu não confiava mais nela. Minha mãe disse que essas coisas pareciam extremas, mas ela confiava em Laurel porque Laurel parecia tão genuinamente preocupada e atenciosa. Ela disse que Laurel chorava sobre o quanto queria que fôssemos uma família de verdade. Minha mãe me perguntou por que ela não viu isso. Eu disse a ela que Laurel era muito boa nisso. Eu disse que ela vinha praticando com pessoas há anos. Stanley pegou Laurel em uma mentira 4 dias depois que minha mãe se encontrou com Octavia e Julian já tinha voltado para casa, mas tinha conversado com Stanley antes de partir. Stanley contou a minha mãe sobre isso mais tarde. Ele disse que começou a prestar atenção real ao que Laurel fazia. Ele disse que perguntou a Laurel onde ela esteve naquela tarde, e ela disse que foi à biblioteca estudar. Ele perguntou o que ela estava estudando, e ela disse lição de casa de psicologia. Ele pediu para ver a tarefa, e ela disse que a deixou na biblioteca. Ele perguntou por que ela deixaria a lição de casa na biblioteca, e ela mudou a história. Ela disse que na verdade estava em uma cafeteria, não na biblioteca. Ele perguntou qual cafeteria, e ela nomeou uma do outro lado da cidade. Ele perguntou por que ela foi até o outro lado da cidade, e ela ficou frustrada. Ela disse que foi encontrar um amigo. Ele perguntou qual amigo, e ela disse que ele não o conheceria. Ele a pressionou, e ela ficou com raiva. Ela o acusou de interrogá-la como uma criminosa. Ela disse que ele estava tomando o meu partido contra a própria filha. Stanley disse que a reação dela foi tão extrema e desproporcional que ele percebeu que algo estava muito errado. Ele disse que começou a pensar em outras ocasiões em que as histórias de Laurel não batiam muito bem.
vezes em que ela culpava outras pessoas por coisas que pareciam estranhas. Ele disse que se sentia mal pensando no quanto ele havia desculpado porque queria acreditar que sua filha era apenas sensível e incompreendida. Sugeri terapia familiar para minha mãe no dia seguinte. Eu disse que precisávamos de ajuda profissional para resolver tudo. Eu disse que ter todos na mesma sala com um terapeuta poderia ser a única maneira de descobrir a verdade. Minha mãe concordou imediatamente. Ela disse que marcaria a consulta. Stanley foi mais difícil de convencer. Minha mãe me disse que ele continuava dizendo que não conseguia acreditar que Laurel faria algo tão calculado. Ele disse que talvez houvesse mal-entendidos. Ele disse que talvez Laurel estivesse apenas lutando com a situação da família mista e agindo mal. Minha mãe disse a ele que agir mal não explicava o padrão idêntico com outras 3 pessoas que nunca haviam se conhecido. Ela disse que não explicava o incidente do programa de voluntariado. Ela disse que eles precisavam enfrentar isso diretamente. Stanley finalmente concordou. Minha mãe ligou para uma terapeuta familiar que meu pai havia recomendado. O nome dela era Valerie Potter, e ela tinha experiência com dinâmicas de manipulação familiar. Minha mãe marcou uma consulta para a semana seguinte. Quando Stanley contou a Lou sobre a sessão de terapia, ela tentou recusar. Ela disse que terapia era para gente maluca. Ela disse que não precisava de alguém analisando-a. Stanley disse a ela que não era opcional. Laurel começou a chorar e disse que todos estavam se unindo contra ela. Stanley não recuou. Ele disse que a família toda iria, e isso a incluía. Laurel passou os dias seguintes tentando desesperadamente consertar tudo. Ela foi extra doce com minha mãe. Ela fez café da manhã na cama. Ela se ofereceu para fazer compras. Ela sentou com minha mãe durante seus programas de TV favoritos e fez perguntas sobre o enredo como se realmente se importasse. Ela chorou sobre o quão estressada estava. Ela disse a minha mãe que sentia que a família toda tinha se voltado contra ela. Ela disse que não entendia o que fez para me fazer odiá-la tanto. Minha mãe me contou sobre essas conversas. Ela disse que Laurel continuava esperando que ela interviesse e a tranquilizasse de que estava tudo bem. Mas minha mãe não fez isso dessa vez. Ela apenas ouviu e disse que a terapia os ajudaria a resolver isso. O rosto de Laurel caía toda vez que minha mãe se recusava a confortá-la. Minha mãe disse que podia ver Laurel ficando cada vez mais em pânico. Ela disse que Laurel começou a segui-la pela casa. Ela disse que Laurel encontrava desculpas para estar em qualquer cômodo em que minha mãe estivesse. Ela disse que parecia sufocante. Na noite anterior à consulta de terapia, Laurel tentou uma última coisa. Ela entrou na sala de estar onde minha mãe e Stanley estavam assistindo TV. Ela estava segurando um pedaço de papel. Ela disse que encontrou algo no armário do quarto de hóspedes enquanto procurava um suéter velho. Ela disse que era um bilhete que eu havia escrito meses atrás. Ela entregou o papel à minha mãe. Minha mãe leu e seu rosto ficou branco. Stanley perguntou o que dizia. Minha mãe mostrou a ele. O bilhete dizia coisas terríveis sobre minha mãe. Dizia que ela era egoísta e falsa. Dizia que eu mal podia esperar para ficar longe dela. Dizia que eu gostaria de ter sido criada pelo meu pai em vez disso. Stanley pegou o papel e olhou de perto. Ele perguntou a Laurel onde exatamente ela encontrou isso. Laurel disse que estava enfiado em uma caixa com minhas coisas velhas. Stanley perguntou por que eu escreveria algo assim e depois deixaria em uma caixa na casa da minha mãe. Laurel disse que talvez eu tivesse esquecido. Stanley continuou olhando para o papel. Ele perguntou à minha mãe se a caligrafia parecia certa. Minha mãe disse que parecia semelhante, mas algo parecia errado. Stanley foi pegar um cartão de aniversário que eu tinha dado à minha mãe no ano passado. Ele colocou o cartão e o bilhete lado a lado. A caligrafia era semelhante, mas não a mesma. Algumas letras eram formadas de maneira diferente. Stanley apontou isso. Ele também disse que o papel parecia errado. Ele perguntou a Laurel de que tipo de caderno vinha o bilhete. Laurel disse que não sabia. Era apenas papel solto. Stanley disse que o papel tinha linhas e um padrão específico. Ele foi ao meu antigo quarto e olhou os cadernos que eu tinha deixado para trás. Nenhum deles combinava. Ele voltou e disse a Lou que o papel era de uma marca que eu nunca tinha usado. Laurel disse que talvez eu tivesse comprado um caderno novo. Stanley disse que isso não fazia sentido. Stanley olhou para Laurel por um longo tempo. Então ele disse calmamente que sabia o que ela estava fazendo. O rosto de Laurel mudou. A expressão doce e triste desapareceu. Ela perguntou o que ele queria dizer. Stanley disse que ela tinha acabado de tentar forjar um bilhete bem na frente deles. Ele disse que a caligrafia não combinava e o papel estava errado. E a coisa toda era obviamente falsa. Laurel começou a chorar. Ela disse que encontrou o bilhete e estava apenas tentando mostrar a verdade a eles. Stanley disse que não. Ela estava tentando criar evidências que não existiam. Ele disse que estava prestando atenção na semana passada e viu o padrão agora. Ele disse que ela precisava contar a verdade na terapia amanhã. Laurel chorou mais forte. Ela disse que todos eram loucos. Ela disse que todos a estavam atacando sem motivo. Stanley disse que a atuação dela não estava mais funcionando. Ele disse que as pessoas estavam realmente olhando para as ações dela agora, em vez de apenas acreditar em suas lágrimas. Laurel gritou que eles deveriam amá-la. Ela correu para o quarto e bateu a porta. Stanley sentou-se ao lado da minha mãe. Minha mãe disse que ele parecia alguém que tinha morrido. Ele disse a ela que sentia muito. Ele disse que deveria ter visto isso antes. A sessão de terapia familiar aconteceu em uma tarde de quinta-feira. Todos nos sentamos no escritório de Valerie Potter. Era uma sala pequena com cadeiras confortáveis dispostas em círculo. Valerie se apresentou e explicou como a sessão funcionaria. Ela disse que todos teriam a chance de compartilhar sua perspectiva. Ela disse que o objetivo era entender o que aconteceu e encontrar um caminho a seguir. Ela perguntou quem queria começar. Laurel levantou a mão imediatamente. Ela lançou sua história de vítima. Ela disse que eu a ressentia desde o momento em que ela se mudou. Ela disse que eu a fazia sentir-se indesejada e excluída. Ela disse que eu disse coisas horríveis sobre ela e sobre minha mãe. Ela disse que tentou muito ser minha amiga, mas eu rejeitei todas as tentativas. Ela chorou enquanto falava. Valerie ouviu sem interromper. Quando Laurel terminou, Valerie agradeceu por compartilhar. Então ela perguntou se eu queria responder. Eu disse que sim. Puxei a pasta que tinha trazido. Contei a Valerie sobre Octavia e descrevi o padrão idêntico de Laurel sussurrando mentiras para colocar as pessoas umas contra as outras. Mostrei a ela as declarações e o relatório do incidente do programa de voluntariado. Contei a ela sobre o bilhete falso da noite anterior. Mantive minha voz calma e firme. Eu não chorei nem me emocionei.
Apenas apresentei os fatos. Valerie olhou a documentação cuidadosamente. Ela perguntou a Lu se ela se lembrava de Octavia e Isidora. Laurel disse que sim, mas elas estavam apenas com ciúmes dela. Valerie perguntou se ela sussurrou coisas para o namorado de Octavia sobre Laurel disse que não. Valerie perguntou se ela disse à irmã de Isidora que Isidora não a amava. Laurel disse que não. Valerie apontou que 3 pessoas diferentes que não se conheciam descreveram o mesmo padrão de comportamento exato. Ela perguntou a Laurel como isso poderia ser uma coincidência. O rosto de Laurel começou a rachar. Ela disse que as pessoas sempre a entendiam mal. Ela disse que estava apenas tentando ajudar. Valerie perguntou como dizer a alguém que seu ente querido o odiava era ajudar. Laurel não respondeu. Valerie perguntou novamente. Laurel começou a chorar lágrimas diferentes. Estas pareciam irritadas em vez de tristes. Ela disse que todos sempre a abandonavam. Ela disse que a mãe dela a abandonou. Ela disse que os amigos dela a abandonaram. Ela disse que tinha que se proteger. Valerie perguntou como ela se protegia. Laurel gritou que tinha que se tornar a favorita primeiro. Ela disse que se ela se tornasse a pessoa mais importante, então eles não poderiam deixá-la. Ela disse: minha mãe me amava mais, então ela teve que tomar meu lugar. A sala ficou completamente silenciosa. Laurel olhou em volta como se tivesse acabado de perceber o que disse. Ela tentou retirar o que disse. Ela disse que não quis dizer daquele jeito, mas era tarde demais. A máscara tinha caído completamente. Stanley estava olhando para a filha como se não a conhecesse. Minha mãe estava chorando. Eu apenas fiquei sentada lá me sentindo aliviada que todos finalmente ouviram a verdade. Valerie perguntou a Laurel se ela entendia que o que ela fez era manipulação. Laurel disse que estava apenas tentando sobreviver. Valerie disse que manipulação não era sobrevivência, era dano. Ela disse que Lu havia machucado várias pessoas com suas ações. Laurel disse que não se importava. Ela disse que todos mereciam por não amá-la o suficiente. Minha mãe fez um som como se tivesse levado um soco. Stanley colocou a cabeça nas mãos. O rosto da minha mãe se contraiu. Ela se afastou de Stanley e veio direto para mim. Ela envolveu os braços em volta de mim e começou a soluçar no meu ombro. Ela continuava dizendo que sentia muito, repetidamente. Ela disse que sentia muito por não acreditar em mim. Ela disse que sentia muito por me fazer ir embora. Ela disse que sentia muito por escolher Laurel em vez de mim. Eu a abracei de volta e senti algo se soltar no meu peito que estava apertado há meses. Essa era minha mãe. Essa era a pessoa que me criou, me amou e me conheceu. Laurel tentou roubar isso, mas não conseguiu completamente. Minha mãe ainda estava lá, sob toda a manipulação. Ficamos ali abraçadas enquanto Laurel estava sentada no sofá parecendo furiosa. O rosto dela não estava mais triste. Ela não estava fingindo chorar. Ela apenas parecia brava que seu plano tinha desmoronado. Stanley estava olhando para a filha como se a estivesse vendo pela primeira vez. O rosto dele parecia cinza e velho. Ele continuava balançando a cabeça lentamente como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. Valerie nos deixou ter aquele momento antes de falar novamente. Ela disse que queria falar sobre os próximos passos. Ela olhou para Laurel e explicou que o que ela acabara de descrever mostrava sinais de transtorno de apego. Ela disse que Laurel havia aprendido a usar a manipulação para tentar controlar seus relacionamentos porque tinha medo de ser abandonada. Ela disse que esses padrões precisavam de tratamento profissional sério. Laurel cruzou os braços e disse que não precisava de tratamento. Valerie disse que aquilo não era opcional se Laurel quisesse ter relacionamentos saudáveis no futuro. Ela recomendou terapia individual intensiva pelo menos 2 vezes por semana com um especialista que lidasse com problemas de apego. Stay assentiu lentamente. Ele disse que encontraria alguém e se certificaria de que Laurel fosse a todas as consultas. Então ele olhou para Laurel e disse algo que eu nunca esperei ouvir. Ele disse a ela que ela precisava voltar para a casa da mãe dela. A cabeça de Laurel se ergueu bruscamente. Ela começou a protestar, mas Stanley levantou a mão. Ele disse que a situação de vida atual não era saudável para ninguém. Ele disse que Laurel precisava de espaço para trabalhar em si mesma sem a tentação de manipular as pessoas ao seu redor. Laurel disse que ele estava escolhendo elas em vez da própria filha. A voz de Stanley estava firme quando ele respondeu. Ele disse que a amava, mas não iria mais permitir que ela machucasse as pessoas. Ele disse que ela poderia melhorar, mas tinha que querer melhorar. Ele disse que morar em nossa casa e continuar fazendo jogos não a ajudaria a se curar. 2 semanas depois, mudei-me de volta para casa. Laurel empacotou suas cortinas rosa e luzes de fada e mudou-se para a casa da mãe dela do outro lado da cidade. Ela começou a terapia com uma mulher especializada em transtornos de personalidade. Stanley a levava para as consultas 2 vezes por semana e verificava com a terapeuta regularmente. Minha mãe e eu passamos aquelas primeiras semanas de volta juntas, tendo longas conversas que deveríamos ter tido meses atrás. Conversamos sobre como a manipulação funcionava. Conversamos sobre por que ela estava vulnerável a isso. Ela explicou que queria tanto que a família mista funcionasse que ignorou os sinais de alerta. Ela disse que Laurel parecia tão doce e atenciosa no início. Ela disse que Laurel sabia exatamente o que dizer para fazê-la se sentir a madrasta perfeita. Ela disse que quando Laurel lhe disse que eu queria que ela morresse, isso confirmou seu pior medo de que eu ressentisse o novo casamento. Eu disse a ela que entendia por que ela acreditou. Eu disse a ela que Laurel era boa no que fazia. Eu disse a ela que precisávamos nos comunicar melhor daqui para frente, em vez de deixar as coisas se acumularem. Minha mãe concordou. Ela disse que deveria ter falado comigo diretamente em vez de se afastar. Ela disse que deixou Laurel ficar entre nós porque tinha medo de conflito. Prometemos uma à outra que seríamos honestas, mesmo quando fosse difícil. 3 meses se passaram. Meu relacionamento com minha mãe estava mais forte do que antes de tudo isso acontecer. Aprendemos a falar abertamente sobre coisas difíceis em vez de evitá-las. Não fingíamos que tudo era perfeito. Reconhecíamos quando estávamos chateadas ou confusas. Fazíamos perguntas em vez de fazer suposições. E minha mãe estavam em terapia de casal trabalhando a quebra de confiança. Stanley se sentia culpado por trazer Laurel para nossas vidas. Minha mãe se sentia culpada por não me proteger. Eles estavam aprendendo a perdoar a si mesmos e um ao outro. Stanley manteve limites enquanto apoiava seu tratamento à distância. Ele conversava com a terapeuta dela regularmente. Ele a visitava uma vez por semana para reuniões supervisionadas. Ele não a deixou voltar para casa. Laurel estava fazendo um progresso lento na terapia. De acordo com sua equipe de tratamento, ela estava começando a entender como seu comportamento machucava as pessoas. Ela tinha um longo caminho a percorrer. Eu estava de volta à minha casa de infância, dormindo no meu próprio quarto. A família nunca seria o que esperávamos quando Stan e minha mãe se casaram. Não teríamos jantares felizes de família mista com todos se dando bem. Mas tínhamos algo mais real agora. Tínhamos conversas honestas e limites claros. Tínhamos confiança que vinha de trabalhar coisas difíceis juntos, em vez de fingir que não existiam. A versão manufaturada de nossa família por Laurel tinha sido toda performance e nenhuma substância. O que construímos depois que tudo desmoronou parecia sólido de uma maneira que a versão dela nunca